nossa entrevista dentro do Atualidades, Paulo Drum, que é nosso presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ontem nós conversamos brevemente sobre o assunto de uma audiência pública. A audiência pública ocorreu ontem, né? E agora também temos um outro assunto para hoje, que é a questão do recuo das calçadas. Paulo, eu vou começar falando contigo sobre a audiência pública de ontem, como é que foi, o que deu para apurar. E as audiências públicas são para oferir também o desejo da coletividade. O que dá para nos relatar em relação a isso? Bom dia. Bom dia, Luiz Cláudio. Bom dia, Luciane. Bom dia aos ouvintes da 103. Então, ontem nós fizemos a nossa audiência pública sobre o contorno viário. Né? E a ideia de ontem não era discutir sobre a importância do contorno viário, porque isso já é consensuado na nossa comunidade, que o contorno viário é uma coisa importante e precisa sair para nós melhorarmos o fluxo na Vila Bart, né? Porque não podemos ter uma BR no meio da nossa cidade. E a ideia, então, ontem era ver que existia um traçado planejado pelo município, e que foi feito um estudo em 2009 pelo DENIT, e nós estamos aí desde 2009 até esse presente momento com esse estudo e que não sai do papel. Porém, vem causando um grande problema para as pessoas de São Miguel do Oeste. Os proprietários desses imóveis aonde tem esse traçado planejado e que não foi executado, estão sendo impedidas de poderem construir e utilizar, ou até mesmo fazer investimentos nesses imóveis. Ontem mesmo, né, um ouvinte estava escutando nós aqui, mandou que não pode mexer no seu imóvel porque existe esse traçado. Então nós discutimos ontem e ouvimos a população, teve a participação das pessoas que possuem os imóveis, que colocaram que o governo federal faça a obra, né, que eu acho que não vai sair nesse momento nem nesse traçado, ou o município indenize as famílias ou libere as famílias para utilizar o seu lote. Não podemos nós, né, o ente estatal, proibir as pessoas de estarem utilizando a sua propriedade. Por mais que eu entenda que existe uma coletividade, que existe um direito coletivo, mas nós precisamos lembrar do direito de propriedade e o Estado não pode interferir na vida das pessoas dessa forma. Ou indeniza ou libera para que as famílias possam utilizar o que é deles. Porque, bem da verdade, esperar pelo DENIT já está sendo uma novela em relação à própria Vila Bart, né? E isso tem que ficar claro, a responsabilidade não é do município, sim do DENIT. E uma série de coisas já foram faladas, ditas e tudo mais, e está na mesma. Aí, hoje entrou uma outra matéria aqui dizendo que foi feito um edital para projeto da ponte em Itapiranga para o Rio Grande. Aí agora vamos buscar recursos para fazer. Então tem coisa que é muito vaga, oriunda do DENIT. Quer dizer, você paga 7, 8 milhões para fazer o projeto, mas não tem verba para fazer a obra. Agora, esse contorno viário também ele é falado há muito tempo, a realidade é essa. Aí fica o morador refém da situação, então é uma situação bem complicada, porque ele não pode usar o que é dele mesmo. Vamos esperar sair, esperar pelo DENIT, me desculpe. Se tu me permite, Luiz Cláudio, inclusive ontem foram abordadas algumas situações que tu vai conversando com as pessoas que estão atingidas e vai surgindo. Por exemplo, esse traçado que hoje o município tem no plano municipal do sistema viário, vai criar uma nova Vila Bart, porque hoje o município já chegou às margens da onde vai ser, em tese, seria feito. Sim. Então, quer dizer o quê? Ali vai se tornar cidade logo também, então nós vamos ter mais uma Vila Bart lá. Então, esse traçado também já não se mostra mais o ideal. Estaria defasado? Com certeza. Nós não havíamos nos tocado disso, porque quando foi feito em 2009, naquele espaço não tinha cidade. Agora já tem bairros, daqui a dia nós estamos criando mais uma Vila Bart. Então, ontem também nós conseguimos uma gama grande de documentos, com pessoas que levaram documentos também, que o que acontece? A própria prefeitura, em 2019, mandou expediente para o DENIT, e o DENIT respondeu ao prefeito, dizendo que não existe nada, que é um estudo, e que o estudo que eles fizeram já é diferente do que nós temos aqui no município, que aquele traçado que nós temos no plano, no sistema viário municipal, é diferente do estudo que o DENIT tem. Então, quer dizer o quê? Nós temos um monte de incongruência, um monte de desinformação e prejudicando a nossa comunidade. Por mais que o DENIT venha e diga, olha,
pode construir, a nossa engenharia da nossa prefeitura não deixa os moradores construir porque diz que está dentro do sistema. E ontem mais uma pessoa levantou mais um dado. Por exemplo, o cidadão, o morador, não pode construir, mas a prefeitura fez o cemitério do bairro Santa Rita bem em cima de onde vai passar o contorno viário. Então, assim, se a prefeitura fez, esse traçado já não tem perspectiva alguma de sair, não tem perspectiva de alocação de recurso no orçamento, como tu bem falou, eu acho que está na hora de nós retirarmos e isso parar de atrapalhar o nosso município. Quais os próximos passos agora, Paulo? O que acontece agora? Boa pergunta, Luciane. Ainda hoje de manhã nós estamos em fase final, né? A equipe ficou elaborando, nós vamos apresentar na sessão de hoje de noite uma lei retirando isso do nosso sistema viário. Não estando no sistema viário, todo mundo que estava prejudicado vai poder utilizar os seus imóveis em relação a isso, né? Então, assim... eu tinha essa ideia, né, fiz audiência pública, fazer a lei. Quem estava na audiência pública dos vereadores ontem vai ser aberto para que eles possam assinar o projeto de lei, querendo também, para que a gente possa fazer o mais rápido possível essa situação, para que nós possamos expandir o município na sua área urbana e também ajudar os nossos empreendedores e aquele cidadão comum que daqui a pouco não consegue utilizar o seu imóvel, para fazer um investimento, alguma coisa nesse sentido. E a ideia é essa, desburocratizar para ajudar o nosso cidadão. Tudo bem, então vamos mudar um pouquinho o foco agora do bate-papo e vamos falar da questão do recuo das construções em relação a passeio público e tudo mais. Eu vi que houve uma alteração e careço também de maiores entendimentos, como grande parte da população. Paulo, o que dá para explicar em relação a esta situação para os proprietários de imóveis aqui de São Miguel? Bom, Luiz Cláudio, essa situação, eu desde que construí minha casa, um bom tempo atrás, também nunca entendi por que nós temos que deixar um recuo frontal de 4 metros para podermos construir. E nesse período todo a gente foi coletando informações, conversando com moradores, com a população em geral, e também fomos atrás para ver por quê. Por que fizeram isso? É uma questão estética urbanística. Só que eu sou defensor, né, de que o Estado não pode ficar se metendo na propriedade dos outros. Ou vai lá, indeniza e tal, ou para de se meter. Por que o morador não pode optar em fazer 1 metro? Aí, assim, respeito muito a opinião das entidades e das pessoas que são contrárias. Faz parte do jogo democrático. Mas se eu estivesse obrigando as pessoas a fazer 1 metro, se a lei estivesse obrigando a 1 metro, eu concordo. Talvez daí eu estaria fazendo contra o que eu defendo. Mas nós estamos dando a possibilidade. Se você, proprietário, quiser deixar 1, 2, 3, 4, converse com o seu engenheiro e tu vai ter a possibilidade de deixar a quantidade de recuo frontal do teu imóvel que tu quiser. Nós vamos estar ajudando com isso também inúmeras pessoas que estão com problema de regularização. Vai poder fazer a sua regularização agora. Aquela outra pessoa que tem um lote de 200 metros quadrados, que são o lote mínimo que o município permite, veja bem, se tu deixar 4 metros de recuo numa testada que o mínimo é 10, tu já perde 40 metros quadrados nesse teu imóvel, porque tu vai ter que deixar o recuo. Então, assim, como eu falei, eu respeito a opinião dos outros. No entanto, nós temos que dar a liberdade do morador dizer aonde que ele quer que seja construído a casa dele. O direito de privacidade vai ficar perturbado ali e tal, mas não tem problema, o morador já está sabendo disso. E aí vem que cai por terra todos os argumentos que todos os empreendimentos comerciais o recuo é 0. Então nós andamos aqui na nossa cidade e todos os empreendimentos comerciais são na divisa. Na linha da calçada, e o primeiro andar pode passar para dentro, inclusive, né? Faz um avanço. Então, até pela questão da isonomia, por que os empreendimentos comerciais podem e a população não pode? E por último, e sem querer criar polêmica, grande parte das pessoas que foram contra esse recuo são pessoas que têm os seus imóveis na linha divisória, que tem o recuo 0. Agora, eu posso ter o recuo 0, mas você não, você tem que respeitar os 4 metros. Então, eu acho que nós fizemos um bom trabalho nesse sentido para a população, não estamos obrigando, se o teu engenheiro disser que tu tem que fazer 4, 5, é uma opção. Você vai escolher quanto que você quer deixar de recuo frontal do teu imóvel. Mas se quiser deixar 1, vai poder deixar 1. Vai poder deixar 1. É isso que eu falo, né? Por exemplo, se eu estivesse obrigando alguém a deixar 5, ou obrigando a deixar 1, tudo bem, eu concordo que daí eu estaria sendo intransigente, mas nós estamos dando a possibilidade da própria população escolher como quer fazer. Muito bem.
Paulo, mais algum recado importante aí que tu queira trazer? Enfim, sinta-se à vontade. Só para esclarecer, validade então desse novo recuo, dessa nova metragem. Nós estamos aguardando agora o prefeito, né? Ele tem 15 dias para vetar ou sancionar a lei. Então, dentro de 15 dias, se ele sancionar, vai estar valendo. Se ele vetar, volta para a Câmara e daí nós vamos ter que votar para manter o derrubada do veto. Mas, por enquanto, não está valendo ainda, né? Nós estamos de olho, assim que o prefeito sancionar ou vetar, nós vamos informar a comunidade para que, tão logo venha, a gente consiga colocar em prática. Em relação a outras questões, né, nós estamos com outros projetos de lei, inclusive pretendo ainda nesse mês, colocar em votação um outro projeto que vai ser importante, que eu fiz ele em 2021 e estava parado, e eu acho que agora ele está maduro para ser votado, que é o Manual de Obras Públicas. O que é esse manual? Toda empresa que fizer uma obra pública vai ter que entregar um manual para a administração de como conservar essa obra, né? E também criando alguns critérios, por exemplo, da empresa, porque se a empresa faz a obra em 3 meses, 4 meses começa a apresentar problema, né? Tem uma série de dificultores. Então a empresa também vai ter que apresentar um manual de como fazer a manutenção dessa obra. E eu copiei esse projeto do governo dos deputados estaduais que apresentaram naquele período. Então é uma forma que nós estamos tentando aí fazer para que as obras públicas tenham o máximo de qualidade possível. Muito bem, vereador Paulo Drum, nosso presidente aqui do Legislativo, Miguel Estino, conversando ao vivo conosco aqui dentro do Atualidades. Obrigado mais uma vez pela visita. Paradinha aqui para o intervalo, para a vida.